Eu sou Maíra Poubel, professora de História, e agora aqui a gente no explicador virtual vai fazer a segunda parte de exercícios sobre a independência dos Estados Unidos. Bom, aqui são dois que estão relacionados entre si. Vamos para a letra A. Apresente dois fatores que tenham contribuído para a independência das 13 colônias. A gente viu que várias coisas foram fazendo com que a Inglaterra tentasse puxar um pouquinho mais, né, das colônias. Vamos ver aqui a resposta para a gente poder... Bom, aqui ó, a crescente pressão fiscalista da Inglaterra sobre as colônias do norte e a influência liberal das ideias iluministas. Aqui duas coisas, né? A questão dos impostos, que sempre pensou a independência americana, pensa nos impostos. E por outro lado, a questão da influência das ideias iluministas. Gente, essa questão das ideias iluministas ajuda até a responder um pouco da B, porque o ideal iluminista é na questão da economia, né? Era a mão invisível no mercado, questão da oferta e da procura, né? Um governo mais ausente, diferente do mercantilismo. Então eles estavam querendo o quê? Autonomia. Né? Os ideais iluministas eram ideais de igualdade, liberdade, mas também ideal da economia se autorregular através da autonomia. Então na letra B, quando pergunta, relacione a frase um governo nosso é um direito nosso com as ideias que fundamentaram o processo de dependência das 13 colônias. Tem a ver com essa questão da autonomia. Né? As 13 colônias que tiveram uma relação com a Inglaterra, né, de maior autonomia, pensando em outros casos de colonização, sempre lembrando que a gente do norte, uma autonomia muito maior que a do sul. Então, quando eles perdem essa autonomia e aí junta com a questão dos impostos, eles não querem. Um governo nosso é um direito nosso, por quê? Se eles não têm participação no parlamento e só estão tendo que aceitar todas as imposições da Inglaterra, então para que eu quero a Inglaterra? Então é um direito meu lutar pela minha autonomia. Eu quero independência. Eu não quero mais estar ligada à Inglaterra. Então aqui ó, o processo de independência das 13 colônias teve como ponto de partida o interesse das colônias do norte em assegurar sua autonomia. Eles queriam a autonomia que eles já haviam conquistado. O processo histórico deles todo foi um processo de autonomia. Então vamos manter isso. Nessa próxima questão, está pedindo o seguinte. Sobre a independência dos Estados Unidos da América, assinale a alternativa correta. A origem do movimento da independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das 13 colônias inglesas. A França e a Espanha apoiaram a Inglaterra durante a Guerra da Independência. O segundo Congresso Continental da Filadélfia decretou a separação dos Estados Unidos através da Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson. A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência. Vamos lá. Teve política de conciliação na Inglaterra? Não. Podemos lembrar aqui do massacre, vocês lembram disso? O massacre foi o quê? 5 colonos mortos quando estavam reivindicando os seus direitos. Aí, eu vou marcar já para você, para a gente pensar o seguinte. Quando você pensar em Congresso Continental, foram esses congressos continentais, pensa Congresso Continental como uma grande assembleia, né? Um lugar onde as decisões políticas são tomadas. E como é lá que a decisão política é tomada, o Thomas Jefferson foi um dos 3 redatores, tá? Foram 3, que fizeram a declaração de independência, declarando os Estados Unidos separados da Inglaterra. Né? Eles fazem isso, não são bem aceitos, a Inglaterra manda tropas, 5 anos de guerra em solo americano, depois no final a França ajuda os Estados Unidos, a Inglaterra começa a ter sérias derrotas e aí assina o Tratado de Paris, que reconhece a independência e autonomia das 13 colônias.
E por fim, gente, eu deixei esse pro final, mesmo sendo assim uma coisa que tá no início mesmo da explicação. Por quê? Porque se você entender a diferença das colônias do norte para a colônia do sul, é muito mais fácil você conseguir definir, delimitar os rumos que foram tomando o movimento, né? Então, utilização de mão de obra escrava. Aonde que era? Era onde tinha maior ou menor autonomia? Vamos lá, vamos ligando aqui, depois a gente põe o númerozinho, só para vocês irem mentalmente estabelecendo. Pensou em mão de obra escrava, você pensa nas colônias do sul. Por quê? Colônias do norte, aquela que tinha maior autonomia, ela minifúndio, maquinofatura, enfim. Predominava a agricultura em grandes propriedades rurais. O lugar onde tem grandes propriedades rurais voltadas para a exportação, colônias do sul também. Predominavam as chamadas colônias de povoamento. Pensou em povoamento, gente? Norte, tá? Sul é o quê? De exploração. Utilização de mão de obra livre. Vamos lá. Se a mão de obra escrava é do sul, a mão de obra livre é de onde? Do norte. Predominavam as chamadas colônias de exploração. Aí o raciocínio é igual. Se de povoamento é norte, de exploração é o quê? Sul. Fácil, né? Mas tem que entender essas diferenças assim, bem claras. Tá? Vou marcar aqui agora. Utilização de mão de obra, sul. Predominava a agricultura, sul. Colônias de povoamento, norte. Mão de obra livre, norte. Chamadas colônias de exploração, sul. Então, depois dessa bagunça toda que eu fiz aqui, deu para vocês pegarem todo esse processo de independência dos Estados Unidos? Então, essa independência vai influenciar um monte de outras revoluções que vão ter pelo mundo afora, inclusive o Brasil. Porque se percebe que a colônia pode sim se rebelar contra a sua metrópole. E a colônia tem, além disso, também o poder de mudar toda a sociedade e criar uma sociedade nova, como foi o caso dos Estados Unidos. Então a gente chega ao fim dessa nossa videoaula e também desse conteúdo sobre a independência dos Estados Unidos. Até a próxima!